Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Com Quem Eu Falo, por gentileza. O meu nome é Daniel Casanova e a gente voltou aos vídeos desse ano. O que eu queria trazer para vocês nesse começo de ano, a Hermione, como sempre, está passando por aí, é falar um pouquinho mais sobre planejamento. Eu coloquei um post, eu vou tentar colocar ele por aqui no meu LinkedIn, falando sobre os planos de Natal e o quanto isso começa antecipadamente, seus preços e suas promoções de Natal. Tudo isso começa muito antes do Natal em si. Você precisa planejar tudo isso. E é necessário que você planeje para que nessas promoções você não seja pego de calças curtas e baixe o preço muito, acabe saindo no prejuízo com todo o esforço que você vai ter para fazer tudo isso. Tudo bem? Então, acompanhe o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre planejamento e alguns passos essenciais para você fazer a experiência do seu usuário, do seu cliente, da sua marca em 2021. Vamos lá? A gente vai dividir aqui em 7 passos, então vão ser passos bem simples que vocês vão conseguir escrever e anotar. Então eu vou deixar listado por aqui, onde eu consegui editar isso, mas também a gente vai passar isso por escrito, por um texto com algumas outras referências e também com os links tanto do nosso podcast, em qualquer uma das plataformas de streaming, como também do nosso LinkedIn e das nossas redes sociais, inclusive do nosso novo Instagram, que a gente começou agora em 2021. Então, nosso primeiro post é sobre esse assunto daqui. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo ou no primeiro comentário. Então, o importante é você definir quem é você. E quando eu digo quem é você, quem é a sua marca, qual é o seu produto. Você precisa saber o que ele é. Então, você vai ter que definir características mesmo. Lembra que a gente já conversou um pouco sobre características e benefícios? Então, aqui é mais ou menos o que você quer. Mas como a gente está falando de um planejamento de 2021, de um ano inteiro, quais são os seus objetivos? Então, esse produto, ele é o que para você? Então, no podcast eu dei o exemplo do próprio podcast, né? Então, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá em uma outra situação para a gente falar um pouco. Vou deixar aqui a arroba da loja Maracutaia, que é uma loja de acessórios carnavalescos. Então, se a Maracutaia for pensar nesse planejamento, o que ela vai fazer? Ela primeiro vai fazer o quê? Ela fala assim, olha, eu sou uma marca de acessórios para festas, principalmente para carnaval, inspirado principalmente nas fantasias e em carnaval de bloco, carnaval de rua. Então, isso é quem a loja é, tudo bem? Então, esse é o primeiro passo, isso é muito importante, porque todos os outros passos vão derivar desse daqui, tá certo? E aí, você precisa definir, então, já que você sabe quem você é, a gente parte para o segundo passo, que é o passo onde, qual problema você resolve? O que você faz? Então, aqui Com Quem Eu Falo, por gentileza, eu faço conteúdo redirecionado, ou melhor, direcionado para sucesso do cliente. A loja de Maracutaia é um pouco diferente. Ela faz, então, acessórios para pessoas que querem algo, primeiro, mais exclusivo e feito um a um, peça uma a uma, inclusive encomendar peças também. Então, qual problema ela resolve? Você vai estar no carnaval, que é uma festa popular, que é uma festa cheia de gente, com item exclusivo. Então, ela serve essa exclusividade. O grande diferencial é essa exclusividade de você estar usando uma peça feita à mão por uma pessoa que gosta muito de carnaval. Então, esse é o problema que ela resolve. Então, você não vai estar igual todo mundo. Não igual. Aconteceu isso, gente. Todo mundo de lunga. É muito legal que você tenha uma marca que te entende o quanto você gosta dessa festa, o quanto você gosta de fazer acessórios que sejam confortáveis no seu dia a dia, mas que sejam únicos. E aí a gente passa um pouco... Tá escurecendo, né? A gente tá tentando gravar aqui com luz natural, mas veremos como vai ficar isso daí. Você precisa saber, então, ou explicar... Primeiro porque você vai precisar saber para explicar isso. Como funciona? Então, Com Quem Eu Falo, por gentileza, funciona através de textos, falando sobre marketing, falando sobre vendas, falando sobre neurociência. Isso tudo está em volta do Com Quem Eu Falo, por gentileza. O que está em volta da loja Maracutaia? Então, como é feito? Vai falar que é feito à mão, que é feito com cuidado, que é feito com amor, que é feito com material bom, que é feito um a um, que é feito sob encomenda, que tem uma coleção e que as peças são limitadas. Entende? Tudo isso é como funciona. Você precisa entender como funciona o seu produto. Tudo bem? E aí, eu anotei aqui, para não me perder, gente, porque isso precisa ser um manual prático, principalmente para pequenas empresas. Então você precisa entender o quanto custa tudo isso. E se você for elencar, tá, Daniel, então tá, quanto custa? Então você precisa colocar todo o seu custo. E aí quando eu falo de custo, é custo real mesmo. Então você vai colocar quanto você tem de material, quantas horas você leva para fazer esse trabalho. Você vai colocar, se você precisa estocar, o custo de estoque dele. Você vai colocar todos esses pequenos outros custos, custo de embalagem, custo de envio, tudo isso entra. Se você não vai repassar este valor
diretamente para o cliente, você vai fazer um preço fixo, você precisa ter este cálculo, entendeu? Não existe frete grátis, gente, não existe. Então, todas as empresas que já ofereceram frete grátis, isso é mentira. Alguém paga o frete. A empresa de frete não vai entregar de graça. Esse é o lucro da empresa, é o que ela oferece. Então, alguém paga, ou o dono da marca, do produto, do serviço, ou o cliente, ou divide essa conta. Então, é importante que vocês saibam disso. Então, você precisa saber quanto você custa, quanto o seu serviço custa. E aí, você precisa calcular também um pouco, ou prever, pelo menos, quanto você quer de lucro. Isso é um segundo passo, mas é importante aqui nessa nossa caminhada aqui para fazer esse planejamento de 2021. Então você precisa saber quanto você quer lucrar. Isso não é algo simples. Como eu disse, existem custos que são custos maiores e custos que são variáveis. Se você estoca em algum lugar, né, que não seja na sua casa, você paga um centro de distribuição, você fecha um contrato para aquele produto ficar preso lá. Qual o serviço do centro de distribuição? Armazenar. Então ele vai te cobrar pelo tempo que você armazena. Então quanto mais tempo você ficar sem vender e a peça ficar parada, menor o seu lucro na hora de vender. Então você tem que calcular quanto eu vou produzir hoje para a Cutaia. Eu vou produzir hoje. Gente, infelizmente não teremos carnaval esse fevereiro. Então, se tiver carnaval, vai ser em julho, tá? Se eu tiver que armazenar de fevereiro, as peças que eu tô fazendo para fevereiro, até julho, quanto eu perco por mês? Então eu tenho que garantir que pelo menos se eu vender em julho, que é quando eu pretendo vender, eu ainda terei um lucro. Então isso é muito importante, fiquem atentos com relação a isso. E aí a gente vai para até agora a gente falou muito do produto, né? A gente tá falando do seu produto, do seu serviço. A gente vai ter que começar a falar um pouco sobre o que você quer, o que você espera do seu negócio. E aí existem duas variáveis muito importantes, que muita gente mistura. Então a gente vai separar aqui, que é quanto eu preciso vender para pagar as minhas contas, pagar o meu custo, pagar as minhas... Se você é um pequeno empresário, pagar as contas da sua casa. Tudo isso é seu custo e tudo isso é o que você precisa vender. Então você tem que saber quanto você gasta de aluguel, quanto você gasta de água, de luz, de gás, de internet, de material, de tempo. Tudo isso vai entrar no quanto você precisa vender. Então isso você precisa, essa é a sua meta mínima. E aí desse outro lado a gente vai colocar quanto você quer. Então quanto você planeja lucrar. Por que é importante ter esses dois números? Porque metas elas têm alvo e elas precisam ser atingíveis. Qualquer meta que não é atingível desanima qualquer pessoa, seja o seu funcionário, seja você que é a sua empresa, a atingir isso, seja o seu cliente. Se você é um produto que tem metas, por exemplo, você é um produto de cursos. Se você está dando uma frequência muito mais alta se você espera uma frequência muito mais alta do que o seu aluno pode oferecer, então você está frustrando ele, porque ele não consegue cumprir aquela meta que você espera dele. Então é importante que essas coisas sejam um pouco pensadas. Então você vai precisar parar para pensar nesse planejamento. O planejamento é uma etapa muito importante de qualquer negócio. Então a gente está aqui. Se você aí você vê quanto você precisa, quanto você quer lucrar. Isso é bom para você ter noção também. Olha, se eu investir tudo isso no meu negócio, então eu investi tudo isso para fazer os meus produtos, eu investi X para os meus produtos e eu tenho meu custo Y das minhas contas da empresa, da casa. Tudo que vier mais do que isso, que é o Z, porque eu estou usando essa analogia matemática, não sei, gente. Mas assim, tudo que vier do Z é o seu lucro de verdade. Então esse é o dinheiro que sobra, porque ele paga todos os seus custos e paga as suas contas. Então você vai começar a lucrar só depois que você tiver isso. Não tenham a ilusão que dinheiro entrando em caixa é lucro. Peraí, gente. Eu moro perto do Allianz, Palmeiras acabou de levar taça, então assim, estamos aqui, de vez em quando tem uns fogos aleatórios. Voltamos, problemas técnicos, gente. A bateria do celular acabou. Então, como eu falei, depois dos fogos, depois da bateria, voltamos aqui, motos passando. Espero que dê pra ouvir em algum momento. Então, a diferença entre o que você lucra e o dinheiro entrando em caixa é isso, porque lucro não é algo imediato. Você precisa ter feito uma conta antes, você precisa ter pago o seu custo. Então, você precisa entender isso, você precisa entender se você tem custo variável ou não, se os seus custos são sempre fixos, o que é o seu custo mensal, o que é seu custo diário, como que você recebe mensal, diário, o lucro só vem depois disso. Então não tentem pensar que você está lucrando porque você está vendendo, às vezes você está vendendo e você está no zero, o que não é ruim.
Não estar devendo é o pior cenário. Tipo, estar devendo é o pior cenário. Não estar devendo é o cenário ok. Lucrando é o que a gente quer, é para isso que a gente tem sucesso do cliente, e é por isso que a Com Quem Eu Falo, por gentileza, tá aqui. Tudo bem? Então é importante que você pense bastante nisso, tá certo? Vamos para os últimos 2 passos. E aí a gente atravessa toda essa experiência, que foi quase que um marketing ali no começo, um funil de vendas. A gente parte para a parte de CRM, que é quem comprou. Então, quem comprou? Você sabe quem comprou? É importante para sua marca saber idade, para saber nome, saber gênero, orientação sexual, estado. Cidade, bairro, quanto gasta, qual é o ticket médio? Tem noção? Desses dados desse cliente, porque aí a gente vai ter dado. Então, assim, você precisa entender quem comprou. Por quê? Porque o seu produto, ele tem que... Lembra que o seu produto tem um problema que ele resolve? Então ele precisa resolver o problema do seu cliente. E quem vai te falar isso? O seu cliente-alvo, o seu cliente que compra e usa, o seu cliente que teve o problema resolvido. E aí você consegue também identificar outros problemas da vida do seu cliente que talvez você possa resolver. Isso pode ser um novo produto, um novo serviço, uma melhoria no seu aplicativo, o seu site vai mudar, o seu jeito de falar vai mudar. Então é importante que você tenha esse contato, saiba quem é. Tudo bem? E quando eu digo essa coleta de dados, é porque você ainda não tem muita informação, né? Você tem esses dados, você precisa olhar esses dados, analisar esses dados de quem são seus clientes, das suas vendas, do seu lucro, que tipo de cliente dá mais lucro ou menos lucro, que tipo de cliente tem uma venda recorrente maior. Você vai ter que juntar esses dados para você ter informação. E é o último passo para você fazer um bom planejamento, que é o que você aprende. Então assim, o seu planejamento ele começa agora, é verdade, você vai planejar. Mas você vai ter que revisar ele para saber se está indo tudo certo e o que você está aprendendo no meio do caminho. Porque se você aprende algo esse ano, no ano que vem você é capaz de melhorar. Então é como a gente chama os nossos episódios no podcast, que elas são degraus. Por quê? Uma vez que você atinge um degrau, você vai para o outro e você vai escalando, e é isso que o sucesso do cliente é. É você ter uma melhoria contínua até você atingir, para cada um dos seus produtos ou serviços, a satisfação do seu cliente. Não 100%, gente, isso é besteira, mas atingir o máximo que você conseguir. Então assim, se dentro da sua categoria o máximo que você consegue é 50%, todo mundo está conseguindo 50%, se você conseguir 51% já está melhor do que o mercado inteiro. A sua marca já é referência, o seu serviço já é referência na sua área. Então é isso que você tem que entender. E é claro, querer melhorar sempre. Tudo bem? Eu acho isso importante. No podcast a gente bateu, aqui o vídeo tem que ser um pouquinho mais rápido. No podcast a gente bateu um papo um pouquinho maior. Inclusive lá tem um bônus falando sobre como pensar esses preços promocionais. Se você é alguém que vende, você precisa estar na Black Friday, no Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dias dos Pais, ou outras datas, Dia do Fisioterapeuta, Dia do Médico. Você precisa pensar essas datas com antecedência, muito mais antecedência do que as outras pessoas. Porque essa data, se os seus clientes já esperam que você vai fazer uma promo ou não, você precisa pensar em algumas coisas. Eu conversei um pouco sobre isso com o podcast, ele está em todas as plataformas de podcasts, então eu vou deixar um link da Anchor aqui, que é um link que vai te direcionar para onde você quiser ir. Você pode ir para o Spotify ou clicar em More Platforms, ou mais plataformas, se o seu navegador traduzir. Infelizmente esse site é todo em inglês. Mas aí você escolhe e aí você consegue ouvir o nosso podcast e a nossa conversa também. E pode seguir a gente por lá também, tá certo? Então até a próxima semana. Eu espero conseguir terminar esse vídeo e editar o mais rápido possível pra gente conversar também. Tchau, tchau!